Olá, alunos do nono ano A e do nono ano B, mais uma vez, bom dia. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos fazer uma correção da atividade do livro de vocês, da página 85. O título do conteúdo é A importância dos pronomes relativos na coesão textual, levando em consideração da importância de um texto coeso, um texto com a conexão, um texto com sentido propriamente dito entre palavras, entre orações, entre parágrafo, enfim. O texto completo, ele necessita de coesão para que nós possamos entender o que aquele texto quer nos transmitir. Então, se faz de fundamental importância que nós, ao elaborarmos um texto, tenhamos esse cuidado de trazer essa conexão lógica de sentido, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta, que fala sobre um trecho do escrito. Aí nós vamos para a letra A. O parágrafo acima tem como conteúdo o percurso nervoso entre as estações centrais presentes no cérebro humano. Tal percurso é apresentado primeiro de forma teórica e depois com um exemplo para complementar a explicação. Que expressão introduz o exemplo? Aí eu trouxe aqui para vocês a resposta da letra A, que ele é introduzido pela expressão por exemplo, tá certo? Nós temos aí no texto. Aí na letra B, pergunta o seguinte: por que exemplos são necessários em um texto como esse? Aí eu coloquei aqui como resposta mais sucinta possível, para que o leitor, que ele não tenha digamos, esse conhecimento mais especializado, mais específico na área da língua portuguesa, para que ele possa compreender melhor os mecanismos científicos, tá bom? Na questão número 2, pede para reescrever o parágrafo do livro de Drauzio Varela, lido na atividade 1, que é aquele trecho lá. Só que esse daqui a gente vai fazer a correção quando tivermos aula pelo Google Meet, tá certo? Aí vamos lá para a letra A. Na versão em que o texto foi apresentado na atividade 1, já havia coesão entre as ideias? Explique. Eu acredito que vocês tenham lido, tenham percebido que existem muitas repetições de palavras, de expressões, que, no entanto, eu já expliquei para vocês a importância do pronome. E aqui nós estamos estudando os pronomes relativos, a função deles dentro das orações, dentro do próprio texto. Aí vocês vão perceber aqui que nós podemos sim fazer a substituição desses nomes que são repetidos por pronomes relativos. Essa é a proposta da atividade. Aí nós vamos ter o seguinte, como resposta: porque, né, nós vemos aqui na questão 2, ele quer saber, na letra A, na versão em que o texto foi apresentado, na atividade 1, já havia coesão entre as ideias? Não. Aí nós vamos explicar. Pois a repetição dos termos, como eu já falei anteriormente, retomados, deixou o texto truncado. Tio, o que é o texto truncado, professora? É aquele texto, pessoal, onde ele não tem uma conexão legal. Ele é um texto imperfeito. Você percebe a quebra, perde-se o sentido, não tem essa conexão legal na própria leitura. A gente não consegue perceber essa conexão. Então, menos fluido e, consequentemente, menos coeso, ou seja, perde o sentido se perde no decorrer da leitura. Aí nós temos aqui a letra B. Os pronomes relativos asseguram maior coesão atuando entre quais unidades do texto? Entre parágrafos ou entre orações? Essa daqui, pessoal, é bem pertinente. O parágrafo, ele precisa ser continuado, né? Ele precisa dar continuidade, os parágrafos que vierem logo após o nosso texto,
com sentido, mas se faz necessário que as nossas orações, ao produzirmos um texto, já comece a ter sentido, porque senão não adianta eu ter parágrafo com sentido se começa da oração a não ter sentido. Então, não tem lógica. Se as minhas orações estão todas truncadas, consequentemente, se eu for tentar colocar aí uma conexão entre um parágrafo e outro, não vai existir, tá certo? Então, a resposta se faz de fundamental importância que, né, tenha muita coesão aí nas orações. Questão número 3. Releia esta passagem. Dele, novos circuitos de neurônios fazem a informação trafegar em velocidade vertiginosa aos centros cerebrais. Veja aqui que está destacada a palavra dele. Aí aqui nós temos, pessoal, a seguinte pergunta, na letra A. Terceira questão. O pronome ele retoma que termo? Qual é o pronome aqui? Ele. Está se referindo a qual termo já mencionado, né? Aí você vai ter como resposta que é centro da visão. Isso aqui faz parte do... A gente percebe aqui no próprio texto, lá na atividade 1, na questão número 1, tá bom? Fica melhor da gente compreender. Só por este daqui fica um pouco, assim, meio que perdido. Aí você tem que retomar lá no trecho da questão 1. A letra B da 3. Poderia ter sido usado um pronome relativo no lugar do pronome pessoal? O que vocês acham? Teria essa possibilidade? No caso aqui, ó, o pronome relativo, pessoal, ele deixa o texto mais longo, né? O período mais longo. Aí, ó, com o pronome pessoal é possível iniciar outro período. Aí a gente nota, né, a necessidade, tipo lá na questão 1, né, dessa repetição. Se você for analisar bem direitinho, vai perceber que o pronome pessoal, ele geralmente auxilia demais no início de um outro período, né? A gente vai perceber, se você já falou de algo que vai retomar no outro período, aí você já inicia com o pronome pessoal para fazer esse referência, né, a palavra ou ao termo que já foi mencionado anteriormente. Pessoal, esta é a correção da atividade. Eu trouxe aqui também uma mensagenzinha. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer, de Mahatma Gandhi. Boa aula e até mais. Cheiro no coração.